Então, acho que assim, estourou um pouco aqui, mas porque aqui em casa é um pouco escuro. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Alana, né, para quem está chegando agora. E hoje a gente vai continuar o conteúdo da semana passada, né, o conteúdo ligado à categoria de análise da geografia. Essa categoria de análise, né, que a gente começou a ver na aula passada, ela vai estar falando para vocês como a geografia ela vê o mundo, né? Como ela vai categorizar algumas coisas, né, no mundo, na forma de entender a sociedade. Então, alguns pensadores e geógrafos, né, pensaram um pouco sobre esses conteúdos. Então, quando a gente fala de uma categoria, muita gente pensou sobre ela, né? Pensou atingir como atingir realmente o conceito atrelado a essa categoria. Então, dentro das categorias que a gente viu na aula passada, a gente viu o conceito de lugar, né, que é a categoria de análise mais subjetiva, né? O subjetivo é aquela relação mais do que não é tão concreto, então não é uma relação de algo concreto, né? É algo mais profundo, né? Mais afetivo, mais ligado ao espaço, não propriamente algo mais, digamos, concreto. Então, quando você fala na sala de aula que uma parte da sala é o seu lugar preferido, não necessariamente é por conta do chão, é por conta da carteira, geralmente é por conta que você se sente bem naquele local, você tem aquela afetividade com aquele local específico do espaço, entenderam? Então, ele passa a ser usado como ponto de referência, caracterizado por uma latitude e longitude, porque o lugar ele vai ser aí um ponto referencial para você dentro do espaço, né, desse espaço geográfico. Por outro lado, o lugar também é um locus de identificação do sujeito. Então, quando você diz que mora no Brasil, né, que o Brasil é o seu lugar, né, o seu país pela nacionalidade, mas o lugar que você gosta de morar, né, se vocês gostarem de morar, tem um porquê muito mais além do que propriamente um prédio, um clima, tem a ver com a afetividade que você tem pelo Brasil. Compreendido? Então, a noção de território, quando a gente viu na semana passada, a gente já viu que o território, ele já traz aí essa noção do poder. Então, a gente vai ter o espaço, e esse espaço ele vai ser recortado, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, a Palestina, que anteriormente, né, 1946, era o antigo território palestino. Então, aqui vocês estão vendo esses limites. E esses limites é um recorte dentro de um espaço maior, que é ali o continente. Então, a gente tem aí um recorte, que é a Palestina, e dentro desse recorte a gente vai ter uma organização de poder. A gente vai ter um presidente, a gente vai ter uma cultura, a gente vai ter uma organização dentro desse espaço. Já em 1947, criou-se aí o Estado de Israel. Então, você fragmentou esse território, né, fazendo aí o Estado de Israel, e aí você já começa a perceber as manchas vermelhas e essas manchas mais branquinhas ou beges, né? Dependendo do que vocês estão vendo aí. E quando vai passando o tempo, a gente vai ver aí a faixa de Gaza, a gente vai ver essa parte que a Palestina se torna menor. Então, vocês estão vendo que dentro de um território a gente tem outros pequenos territórios, que são lugares que mudam a forma de poder. Entenderam? Então, o território ele vai trazer essa noção muito do poder que existe sobre aquele recorte espacial. E aí vem a categoria região, né? Essa categoria região, ela é muito, como eu posso dizer,
tem múltiplas formas de entender o que é essa região, né, essa categoria. Então, eu trouxe aqui 2 autores que explicaram de forma diferente o que é essa região. Então, dentro lá do vestibular, muitas vezes eles vão dando essas categorias do que é lugar. Então, quando você entende que o lugar é algo afetivo, você passa a entender os conflitos que vai para além só da briga de território. Então, quando, por exemplo, Ucrânia e, e a Rússia, um dos pontos, né, ali daquele questionamento era a afetividade entre os dois países. Então, era o pertencimento do lugar, né, o lugar ali que um era próximo ao outro, compartilhavam da cultura, compartilhavam da linguagem. Então, partes, né, ali próximo aos limites se tornaram tensos por conta dessa noção de lugar. E quando você passa a partir da briga, né, desse humano de guerra, você já tem dimensões de lugares diferentes, né, e dimensões de lugares criadas, né, a partir da guerra. Então, antes você tinha um lugar que era afetivo, e hoje esse lugar ele tem ali uma outra conotação. Então, passa a perder o significado para o ucraniano, né, daquele lugar que ele conhecia, passa a ter outra conotação por conta da guerra. E a gente também aí tem a briga territorial também, né, pela busca do poder efetivo, tanto da OTAN, né, do Tratado do Atlântico Norte, quanto da própria Rússia, né, esse domínio pelo território, né, um território mais subjetivo, que passa, né, a intenção política. Então, ele vem dentro dessa dinâmica, né, dessa conquista do território ucraniano, né. A Ucrânia vai ser amigo de quem, né? Da Rússia ou da OTAN? Da OTAN não podia porque ia ser como se fosse uma falsidade contra a Rússia, que era ali parceira, era amiga de todas as horas. Então, basicamente, esse conflito da Rússia da Rússia e da Ucrânia se dá dentro dessas noções, né? Dentro dessas dinâmicas. E as categorias de análise da geografia, ela vem, ó, juntamente com o entendimento do espaço e da sociedade. Então, região, a gente vai ter essa classificação por Lablache. Lablache a gente viu lá no início, né, nas escolas de escola francesa. Então, ele considerava a região como uma área pautada por características que diferenciava do seu entorno. Então, havia o quê? Uma parte dentro do espaço, né? Esse espaço que eu estou falando é o planeta, né? É um espaço realmente geográfico, onde há a dinâmica da natureza, do homem, das nossas relações. Então, eu trouxe aqui a imagem, por exemplo, dessa região que fica o Monte Everest. Então, o Monte Everest é todo esse acidente geográfico. Então, percebam que os seus arredores, ele é diferenciado, né? Então, ele se destaca do seu redor, né? Então, outros atores clássicos consideravam que a região como um conjunto específico de elementos climáticos, geológicos, hidrográficos e biosféricos. Então, além de se destacar, né, do seu arredor, como vocês estão vendo aí, né, a gente tem aí o Afeganistão, Nepal, Butão, dentro dessa cadeia de montanhas do Himalaia, e ao redor, só um minuto, gente, que tem alguém aqui pedindo para entrar. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma dúvida. Quem tiver entrado depois, você pode adicionar o nome no chat para fazer a chamada. E seja bem-vindo à aula, ou bem-vinda, né? Não vi o nome de quem tinha entrado. Então, continuando. Então, dentro dessa categoria mais tradicional, né, desse entendimento tradicional da região, a região era um recorte espacial dentro, né, do espaço, que ela se destacava dos seus arredores, né? Então, tinha uma conotação mais natural. Novamente, uma pausa para adicionar o Lucas. Lucas, seja bem-vindo.
Pode colocar o nome completo no chat para fazer a chamada. Então, continuando. E houve também, né, dentro das reformulações do que era a região desse pensamento, do que era a região, tem como uma classificação do espaço por meio de características comuns. Então, enquanto para região era aquele recorte que se destacava, para Hartshorne, vocês lembram aí, né, que a gente conversou dele na semana passada, Hartshorne ele fala que a região era esses conjuntos, né, de recortes espaciais que eles tinham características comuns. Então, a região seria algo natural já existente, né, como visto da última vez, mas uma criação intelectual adotada pela compreensão humana. Ou seja, aqui, quando a gente tem a regionalização do Brasil, a gente vai ter o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste. Então, cada ele foi catalogada não apenas por conta da sua característica climática, por conta da sua característica natural, mas sim por uma característica de organização política. Então, foi algo que foi a partir da compreensão humana. Então, os traços culturais, então, quando a gente fala do Nordeste, o Nordeste ele tem um traço cultural muito único, diferente das demais regiões. Mas quando a gente fala do Sul, também tem uma característica cultural, linguística muito parecida, assim como o Norte, o Centro e também o Sudeste. Então, aqui, ai, professora, mas se cair, qual é que eu vou usar? Então, essas duas classificações, elas não se anulam, elas são a forma de entender como é a região. Primeiro, ela é um recorte espacial, então a gente vai ter aqui o espaço, ele vai ser recortado, e essa região ela pode ser caracterizada tanto por algo como a gente já falou aqui da forma tradicional, de ser uma região que se destaca, e aí a gente vai ter outros atores que falam sobre os polos de desenvolvimento, né? São a região do agronegócio, a região da mineração. Então, são atividades econômicas que se destacam. E são também, já a partir também dessa característica mais do Hartshorne, né, de ser a partir de uma compreensão humana. Então, traz sempre aí essa noção do que é a região. Dentro disso, a gente também tem a categoria do espaço geográfico, né, esse espaço que a gente está falando aqui a todo momento. Então, ele reúne o conjunto de elementos naturais artificiais do planeta sendo formada pelos diversos tipos de paisagem. Então, o espaço geográfico, digamos assim, em grosso modo, é a nossa Terra, né? E toda a relação que existe nela, desde o elemento natural, as florestas, o meio ambiente, como também os prédios, né? Não sei se perto de vocês moram tem aqueles canais, né, onde passam os rios dentro da cidade. Então, isso é uma relação do humano com o meio ambiente, com a relação que a gente tem com a praia, por exemplo, é um espaço ali no meio ambiente que a gente também está sempre ali conectado. Então, isso é o espaço geográfico, né? Toda essa relação. E o espaço pode ser definido pelo conjunto de lugares, né, compreendido por porções de espaços produtivo e de consumo. Então, aqui a gente vai ter o quê? É um conjunto de lugares, é um conjunto de territórios, é um conjunto de regiões, é onde acontece todo esse fluxo de relações. E a gente vem com essa noção de paisagem. Então, enquanto o espaço geográfico ele é isso subjetivo, ó, também nessa relação da subjetividade e do que é concreto, então o espaço geográfico ele é algo abstrato. A gente está falando aqui sociedade, né? O que é a sociedade? Você consegue ver, enxergar a sociedade? A gente não consegue, né? Mas a gente sabe que ela existe, né? Algo que está aí, que a gente vivencia. Já a paisagem, ela é como se fosse a parte visível do espaço geográfico. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, a gente tem ele dentro do espaço geográfico, né, dentro do que é o Brasil, dentro do que é a América Latina, por exemplo. E aí a gente tem a paisagem do Rio de Janeiro. Então, a gente vai fazer um recorte desse espaço geográfico e conseguir visualizar
o que é o espaço geográfico do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter a relação o homem com a natureza, então vocês vão ter aqui esse aparecimento, né, que hoje a gente vai ver nas próximas aulas o que é, né, o Pão de Açúcar. A gente vai ter a cidade, né, aglomerado urbano, a gente vai ter a vilegiatura nessas casas do litoral para veraneio, a gente tem aqui as formações geológicas, a relação com o mar, seja pela poluição ou seja pela conservação do mar. Então, a gente vai ter aqui a paisagem, a gente consegue entender o que é o espaço geográfico do Rio de Janeiro através da visualização da paisagem. Então, dentro dessa aula, né, que eu trouxe para vocês, a primeira que a gente está finalizando agora, né, então eu trouxe para vocês o que é a geografia, né, para que serve a geografia. A geografia, ela serve para ensinar vocês a entenderem o mundo, a entenderem o que é as relações políticas, para além do que a gente vê dentro da televisão, para entender o que é o mundo que vocês vivem, né? O que é isso que eu vivo? O que é a sociedade, né? Você olha para a sua cidade, né? O que é a sua cidade? Então, a geografia, ela vem nessa intenção. E isso é muito importante para dentro das questões dentro do vestibular, seja os vestibulares de universidades, né? Esses mais reclusos, seja o vestibular como o Enem. Então, a geografia ela sempre vai pedir para você entender as relações, seja uma relação natural, seja uma relação humana, né, da sociedade. Então, ela serve também para ser uma forma crítica e analítica. Então, quando você olha essa paisagem aqui, a gente pode fazer diversas críticas, né, à cidade do Rio de Janeiro, como também a gente pode analisá-la, né, como cidade, como uma sociedade, digamos assim. Então, ele vem trazendo esse entendimento, né, do espaço geográfico e das as relações existentes no âmbito natural e social. Então, aqui eu encerro, né, não a nossa aula de hoje, mas a nossa aula das categorias de análise, para a gente... Erro. Ai, meu Deus. E aí a gente vai ver agora um pouco do nosso conteúdo novo, né? Agora é conteúdo, agora vai ser mesmo o início das nossas atividades envolvendo os conteúdos que eu trouxe para vocês na primeira aula, né? Que eu mostrei para vocês. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Todo mundo colocou o nome no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, viu, gente? Podem ligar o microfone. Então, a nossa aula de hoje vai ser características naturais do relevo brasileiro. Fundamentos geológicos. Então, a gente vai ver um pouco sobre a geologia, né? Um pouco como é que a Terra se constitui enquanto sua estrutura. Então, no início, né, como tudo começou, então a gente vai ter aí a teoria do Big Bang. Claro que eu estou apresentando aqui de forma científica, né, como vai ser cobrado para vocês dentro dos vestibulares. Então, cada religião, cada cultura entende, né, o início do mundo de algum jeito. Mas aqui a gente está vendo a partir da ciência. Então, eu estou trazendo aqui esse início a partir do Big Bang, mas o Big Bang ele é uma teoria. Eu trouxe até aqui essa dinâmica, né, com a série. E quando a gente fala, né, da ciência, a gente tem primeiro a hipótese, né? Será que é isso? Então, eles começam a tentar provar essa hipótese com as teorias. E a partir que a teoria ela é comprovada, ela vira uma lei, né? Então, vocês veem aí muitas leis, né, na química, na física. Então, a gente tem a teoria do Big Bang, que é a mais aceita, é a mais teve mais comprovações não, digamos assim, tiveram mais provas, mas ela atualmente está sendo aí questionada. Então, a ciência é assim. Então, até o momento, como não se houve aí uma outra teoria nova, a gente entende o início do universo, da Terra, a partir do Big Bang.
Então, o Big Bang foi essa explosão, né, digamos assim, né? Na verdade, não foi uma explosão, mas sim a liberação de energia a partir de partículas. Então, a teoria foi proposta pela primeira vez em 1920 pelo astrônomo e padre jesuíta George Henry Lemaitre, né? A qual se referia à hipótese do átomo primordial. Ou seja, né, a gente tem essas relações do átomo, houve-se essa liberação de energia. Então, na física, né, eles explicam isso como uma singularidade. Claro que o Enem não vai cobrar de vocês esse conteúdo mais primordial de como a Terra surgiu, mas é importante a gente iniciar sobre o que é a Terra a partir da sua origem. Então, a partir do Big Bang, houve-se essa expansão de energia, de matérias, tanto poeira quanto gases, no universo. E essas poeiras e gases, elas foram se juntando até formar planetóides, né? Inícios de o que era um planeta. E aí, essas colisões geraram o nosso planeta. Então, dentro da imagem que eu trouxe para vocês, né, a Terra, ela é redonda, ela é plana, como é o formato da Terra? Então, a Terra, na verdade, tem o formato de um geoide. Então, ela não é propriamente redonda, né, parecendo uma laranja, né, como você já deve ter escutado, e nem plana, viu, gente? Não é plana, não tem como, né, ela ser plana. Então, ela é um geóide. Então, vocês percebem, não sei se vocês já tinham visto essa imagem, acho essa imagem muito linda, né? Muito incrível, sobre como é o nosso planeta. Então, aí é um mapeamento topográfico. Então, vejam que dentro, em algumas partes ela é mais amassada, em outras partes ela é mais alta. Inclusive, essa mancha bem vermelha é a da região do Everest, né? Que é os pontos mais altos e deformados do nosso planeta. Então, ele é deformado dessa forma justamente porque ela foi formada a partir de colisões de planetóides, né, de rochas que foram ali colidindo. Então, os materiais mais densos, né, como o ferro, por exemplo, foram afundando para dentro do núcleo e os mais leves foram resfriando, fazendo essa camada que existe superficialmente. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, o minério de ferro e de níquel que são encontrados no externo, mas eles têm mais grande quantidade no interior da Terra. Então, os materiais silicatos, né, esses silicatos, eles são presentes na nossa parte mais externa, aonde a gente vive, onde a gente pisa, e ele também está presente no nosso dia a dia, né, desde o talco que você coloca no sapato, como também o quartzo, que é o que é presente dentro do tampo de granito. Não sei se vocês têm em casa, vocês já viram esse tampo de granito, ele é formado de quartzo e outros conjuntos de minerais, né, como também o feldspato. Então, esse granito, ele já é uma construção desses materiais que há presente na superfície do nosso planeta. Como também, né, o feldspato, esses materiais mais absorventes, digamos assim, é o que é presente também na areia do gato. Então, esses materiais, eles estão presentes no nosso dia, a gente interage justamente com a geologia, né, com os materiais que compõem o nosso planeta e que formam ele, né, enquanto estrutura. Então, a gente vai ter dentro da estrutura da Terra, né, que é a estrutura física, o núcleo interno, ele, né, desconstruindo aí que ele é uma esfera, não sei se vocês assistiram a Era do Gelo, né, que é aquele esquilozinho, ele fica correndo numa esfera. Então, né, o nosso núcleo ele não é uma esfera sólida, na verdade, ele é uma esfera como se fosse. Não sei se vocês já viram um mingau, né? Quando você bota assim, muito mingau dentro do leite, ele fica bem grosso. Então, é uma espécie de mingau, digamos assim. Não sei se vocês já viram a formação de um vidro. Não sei se vocês já viram que ele fica assim, bem plástico, bem vermelho, bem aceso. Ele não é líquido, mas também ele não é sólido, né? Ele é essa massa
mais fluida. Então, ele não é uma rocha sólida. O nosso núcleo interno, né, o que tem mais interno. Isso se dá porque dentro do nosso planeta, quanto mais é interno, mais quente ele é. E o nosso planeta não é grande o suficiente para fazer o nosso núcleo ele ficar esse enrijecido. Então, ele ainda é fluido, né? Por conta aí da pressão, por conta do calor que existe no nosso planeta. Então, o nosso núcleo externo, né? Essa parte mais externa que tem o contato com o manto, essa partezinha, ela é mais sólida, né? Por incrível que pareça, né? Como é dinâmico a estrutura da nossa Terra. E isso são teorias, viu, gente? Não é propriamente verdade, porque ninguém nunca chegou no núcleo da Terra. Mas isso foi com base em estudos, em escavações, em ciência, né? Em grandes estudos. Então, o núcleo externo ele já tem essa aparência, né, segundo as teorias, de que é uma camada um pouco mais enrijecida. Não chega a ser também sólida, né, uma rocha, mas ela chega a ser mais rígida do que o seu núcleo mais interno. Então, o manto ele já é essa parte mais fluida, nessa parte onde há essa troca de calor, que a gente já vai ver o que é. Então, ela vai ser realmente esse mingau um pouco mais fluido, né? Que a gente consegue mexer assim com a colher. E a crosta vem sendo essa parte sólida, né? Que foi resfriada com o passar do tempo. Então, aqui vocês estão vendo, né, como é o nosso núcleo, manto inferior, manto superior, a crosta terrestre. Claro que é bom a gente pensar, né, nossa Terra não é assim, essa camadinha como uma bonequinha russa. Então, eles vão se interagindo entre si, é como se fosse um gradiente. Então, aqui é sólido, então, quanto mais entrando, ele vai ficando mais líquido, chega no manto inferior, no núcleo externo, vai mudando a consistência até o núcleo mais interno. E aí, lá no manto, a gente vai ter as correntes de convecção, né? Que são essa troca de calor, igualmente a gente tem dentro de uma panela de pressão. Então, esse calor, ele vem para cima junto com a matéria. Quando chega na parte externa, ela resfria. Nessa resfriação, ela vai descendo e esquentando. Então, essa dinâmica circular forma as correntes de convecção. E elas são importantes porque elas dinamizam a tectônica de placa. Então, quando a gente lembra da panela de pressão, há dentro da panela de pressão essa dinâmica, né, que vocês estudam aí na física. Então, a parte de baixo, né, da água, quando ela vai ferver, por exemplo, a parte de cima ela é mais fria e a parte de baixo é mais quente porque está em contato com o fogo. Então ela vai subindo, esfriando e desce esquentando. E dentro dessa dinâmica ela vai borbulhando e fervendo. Já na Terra, vocês imaginam, se a Terra fosse toda fechadinha, a sua crosta terrestre, né, a sua litosfera, fosse toda fechadinha, essa corrente ia continuar acontecendo, e se ela não tivesse essas rachaduras, ela ia, ó, explodir, né, de tanta pressão e calor que ia ter dentro dela. Então, por isso que a nossa litosfera, ela é fraturada como as placas tectônicas, né, toda fraturadazinha, para fazer esse escape de energia, né, essa energia causada a partir dessa dinâmica do manto. Então, essas correntes de convecção, elas acabam também movimentando as placas. Então, a gente vai ter a dinâmica convergente, transformante e divergente. Até aqui, alguma dúvida? Vocês estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Podem falar. Tá tudo ok? Tem alguma pergunta no chat? Alguém poderia me responder, por favor? Sim, não. Digam só sim, professora. Por favor.
Não, Tem não nenhuma me pergunta, não. entendendo. Tudo ok, né? Pra mim tá tudo ok, eu tô entendendo. Pronto, então a gente vai agora entender as tectônicas de placas. Então, como vocês estão vendo, né, a nossa litosfera ela é toda fraturada. Então, a gente vai ter aqui a placa euroasiática. Claro que a gente está vendo numa projeção plana, né? A projeção, mas o mundo aí é um globozinho, né? Como a gente viu, né? Um geóide. Então, vocês estão vendo aqui a placa asiática está aqui, mas ela também está aqui porque ela se fecha lá atrás, né? Então, a gente vai ter aqui a placa das Filipinas, a placa do Pacífico, a australiana, a de Nazca, a nossa aqui, ó, a placa sul-americana, a placa Socótia, a placa africana. A gente vai ter essa placa aqui, ó, a placa arábica, a placa africana. Essa região aqui, ó, dessa placa eurasiática, arábica e a placa africana e essa indiana, dentro dessa região aqui, foi a dinâmica que causou aí o terremoto na Turquia. Então, aquele terremoto na Turquia, por exemplo, essa placa arábica, ela é mais estável, então ela não se move muito, ela não tem muita dinâmica em si. Só que aconteceu, ela se movimentou, né? Ela estava lá dormindo e movimentou. Então, essa dinâmica, né, fez aquela região ali estremecer. A gente teve aí, infelizmente, não só um terremoto, teve 2 terremotos, e aí todo aquele incidente, né, com pessoas feridas e muitas vieram a óbito. Então, isso se deu através dessa dinâmica existente nessa região aqui. Uma pergunta, Sora. Tá, aqui no Brasil não tem muita, tipo, catástrofes naturais, mas lá nos Estados Unidos tem bastante. É por causa das placas tectônicas, né? Nos Estados Unidos, Sim, tem muita coisa lá, tipo terremoto e essas coisas, sabe? Aqui no Brasil já não tem muito. É por causa das placas? olha, no terremoto, nos Estados Unidos, eles não têm tanto terremoto. Eles vão ter esses terremotos mais nessa região aqui, que é da Califórnia, onde fica a falha de San Andrés, né, que ela é ativada, ela tem alguns realmente incidentes, mas o que acontece mais lá nos Estados Unidos são os tornados, né, os furacões. E eles acontecem a partir de uma dinâmica climática. Então, aqui no litoral da África, né, do continente africano, sobe uma massa de ar quente, vindo aqui do deserto do Saara. Então, o deserto do Saara está ali sempre aquecido. E essa massa de ar quente, ela vem para essa região aqui. E a gente vai entender mais na frente o porquê. Então, essa massa de ar quente, ela vem tanto para o Brasil, na forma das ondas de leste, aqui causa chuva, mas quando ela vem para cá, ela começa a se carregar. E aí gera aqueles furacões que vocês acompanham, né, nos noticiários, aqui nessa região, né? Geralmente é na Carolina do Norte, Carolina do Sul, aqui nesse local, ou também aqui dentro, né, no Texas, por exemplo. O outro ponto que acontece nos Estados Unidos é pela aproximação com o polo. Então, eles também acontece o problema aí das nevascas, né? E por conta das atividades climáticas, né, alteradas, a gente tem aí grandes nevascas. Então, os Estados Unidos, ele é mais acometido por desastres, né, naturais, mais climáticos do que propriamente geológicos, né? Mas com relação à geologia, a gente tem aqui essa atividade dessas 2 placas aqui, né, transformantes, na falha de San Andrés. Tem até um filme, né, que é bem, digamos, não sensacionalista, mas ele é bem exagerado, né, digamos assim. Mas ocorre aí também essa atividade geológica. Entendido? Sim, obrigada. Então, na placa divergente, a gente vai ter aí a divergência, né? Elas estão aí se afastando. Dentro dessa divergência, a gente vai ter uma dinâmica que é a formação dos oceanos.
Então, dentro da teoria da deriva continental, que foi a teoria que veio antes das placas tectônicas, a gente conseguiu perceber isso, de que havia fossas dentro dos oceanos que tinham essa dinâmica de abertura. Então, primeiro se entendeu que os oceanos surgiram a partir do distanciamento, né, das massas, e depois foi entender que era uma dinâmica que existia globalmente, né, que existiam massas que se chocavam, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui nessa imagenzinha pequena, a gente vai ter a dorsal mesoatlântica. Também vai ter no Oceano Índico, e ela vai cortando aqui, ó, o meio entre a África, né, o continente americano em si, e também o continente africano. Bem aqui fica a... eu esqueci o nome. Eu vou dizer aqui Nova Zelândia, mas eu estou falando aqui achando que realmente é aqui. A Groenlândia. Pronto, confirmei. Bem aqui fica a Groenlândia. Ela é uma ilha que fica justamente, ela nasceu, né, do escape de magma dentro da Terra por conta desse afastamento. Então, a Groenlândia, ela tem um vulcão e de vez em quando ele assusta aí a galera por lá, né, com a erupção. E ele nasceu, né, esse país nasceu nessa ilha a partir dessa dinâmica de afastamento entre as placas. Todas essas atividades, né, convergência, divergência, elas têm liberação de energia e também têm liberação de magma, né? Anotem aí esse bizu. Porque aqui a gente vai ter, por exemplo, a Groenlândia, que veio, né, a existir a partir da divergência, né, essa divergência entre as placas. Aqui nessa imagem, aqui que eu estou vendo, né, à minha direita, mas vocês podem estar vendo à esquerda de vocês. Aqui é um rift, então toda vez que acontece esse processo de divergência, primeiro há um rift. Anotem essa palavra, rift, que é esse recorte dentro do continente. Então, há esse processo de rifteamento lá na África acontecendo, né, atualmente. Então, aqui embaixo é uma imagem da onde está acontecendo esse rift. Então, vocês vejam que aqui, né, nesse ambiente, a gente está vendo aí um rasgo real dentro da crosta aqui, pertencente à parte leste da África. Bem aqui, ó, é Madagascar, nessa ilha, né, perto da África. Então, daqui a alguns milhares de anos, daqui uns 10, 20 mil anos, essa parte vai estar cada vez mais distante. Eu trouxe esse exemplo porque já caiu em alguns vestibulares um pouco sobre esse novo rift, né, essa dinâmica que está acontecendo. Então, quando vocês verem esse processo de rifteamento, descolamento de massa dentro do continente, então, é um processo de divergência. Todo descolamento, né, afastamento de massa em relação à placa é divergência. A convergência, ela já é esse embate entre as massas, né, entre aí os continentes. Então, dentro da dinâmica, né, a gente tem os que estão se afastando, e como a gente vive em um planeta circular, né, que ele é arredondado, então se você afasta num canto, você vai chocar em outro canto. Vocês conseguem conceber isso, entender isso? Então, se você estiver abrindo em um lado, como ele é redondinho, ele vai chocar no outro lado. E é o que acontece dentro dessa dinâmica. Então, a gente vai ter aí esses 3 exemplos reais de formas de placas convergentes. Gente, eu vou só tirar aqui para me ver a hora. Pronto. De placas convergentes. Então, essa primeira aqui que vocês estão vendo, deixa eu dar um zoom aqui, para você que estiver vendo pelo celular, conseguir ver melhor. Então, aqui dentro dessa
de convergência, né? Eu sempre confundo um pouco esses nomes. Convergência. Se eu estiver também errando os nomes, gente, vocês vão aí, né, se ligando, né? Então, a gente tem a divergente, que ela se bate, e a convergente, que ela separa. Então, aqui nessa dinâmica da convergente, ela está aqui, né, dentro de duas placas. Aqui a gente vai ter a placa australiana e a placa africana. Então, essas duas placas, elas vão se chocar, só que no sentido dentro do oceano. Dentro do oceano, a gente vai ter um material geológico diferente. Então, o choque dentro delas, né, dentro do oceano, vai trazer à litosfera um processo diferenciado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as Filipinas, né, onde fica as Filipinas, que são várias ilhas, né, juntas ali naquela região. Então, vocês estão vendo que um conceito da categoria de análise está sendo empregado aqui. A gente tem essa região que ela tem aí o seu destaque, essa dinâmica dos terremotos, dos vulcões. Então, não sei se vocês conhecem o vulcão Krakatoa, se vocês já viram no YouTube, é só colocar lá. Piores catástrofes de vulcão, aí vocês vão ver lá, Krakatoa. Então, ele reside aqui dentro dessa região, que é esse choque de massas. Então, você está chocando aqui duas massas, esse choque vai fazer uma soerguer e a outra ficar por debaixo, e essa região aqui do meio, onde há esse choque, que é a zona de subducção, há também o escape do magma, e esse escape de magma ele chega à atmosfera não, né? Essa parte mais externa, ele resfria e vira essa ilha. Então, para virar essa ilha, primeiro forma um vulcão. Então, a gente vai ter aqui, houve um movimento, punfo, movimentou. Dentro aqui dessa região, aqui da subducção, vai haver bem próximo aqui o escape de magma. Então, ele fez assim, jogou magma para cima. A gente está lidando dentro do oceano. Então, quando ele vai subindo, ele vai resfriando até chegar na nossa litosfera, né? Até chegar em contato com a nossa atmosfera também. Então, ele vai resfriando e forma o vulcão lá, a chaminézinha do vulcão. E aí ele vai derramando, né? Vai havendo esse escape de magma e vai surgindo ali a ilha em torno desse vulcão. Por isso que é chamada de ilha vulcânica, porque ela vai ali se estendendo ao redor desse vulcão. Até aí tudo ok, né? Vocês estão compreendendo? E aí, dentro dessa dinâmica de choque dentro do oceano, a gente vai ter aí um conjunto de ilhas vulcânicas, né, de escape de magmas a partir desse choque. Então, vejam aqui nessa imagem, né, que a gente consegue ver justamente aonde há esse choque entre os dois. Então, percebam que essa imagem aqui, né, que vocês estão vendo o cursor, ela está entrando para cima. Vocês estão vendo essa deformidade assim indo para cima? E essa parte aqui está indo para baixo. E justamente aqui está vendo esse escape de magma, né? E fazendo essas ilhas vulcânicas. E é uma região muito ativa. Então, sempre vocês veem no noticiário, um vulcão entrou em erupção, matou não sei quantas pessoas. Ela compreende ali aquele círculo de fogo, que é onde tem muita atividade de terremotos. Já aqui é um exemplo aqui da placa sul-americana, né? O Brasil fica bem para cá, ó. E aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, dentro dessa dinâmica de uma placa oceânica, que é a de Nazca, e uma placa terrestre, que é a sul-americana. E dentro da dinâmica desses dois, a gente vai ter aqui essa fossa, ó. Essa fossa bem aqui, a gente consegue ver visivelmente. Eu estou usando o Google Earth. Vocês também podem usar o Google Maps, dá para ver também assim, bem leve. Então, vocês podem ver aí, explorar na internet essa ferramenta, a gente consegue ver muitos detalhes com ela. Então, aqui, a dinâmica entre esses dois
forma a Cordilheira dos Andes. Como a gente está lidando com dois materiais diferentes, a gente gera aqui um relevo diferenciado. Então, não sei se vocês estão vendo essas linhazinhas. Essas linhas é como se estivesse amassando a crosta, né? A crosta terrestre. Então, é como se estivesse amassando, enrugando mesmo a crosta. E aqui em cima a gente vai ter essa cordilheira. Daqui a alguns milhares de anos, há teorias, né, que essas cordilheiras sejam altas, né, que elas vão aí sempre soerguendo, né, aumentando de tamanho e consigam aí ter o tamanho dos Himalaias, por exemplo. E os Himalaias estão cada vez mais altos, né, vai ter essa dinâmica de elevação. Contanto que a gente tem um dos maiores terremotos, né, da história da humanidade, foi o que aconteceu no Chile. Então, os terremotos que acontecem nessa região, elas são muito fortes, porque há um choque real de duas matérias bem fortes, né, tanto a oceânica quanto a terrestre. Então, há momentos da história que esses terremotos conseguem mudar em um terremoto só 4 metros de distância entre um local e outro, entre uma elevação e outro. Então, são realmente terremotos bem fortes, né, na escala aí, acima de 7, 8, 9, na escala Richter. Já aqui a gente vai ter um exemplo dentro, né, choque de monstro mesmo, continental com continental, né, duas placas aqui bem fortes. Então, a gente vai ter a africana e a asiática, aquele que eu mostrei para vocês lá no início, não sei se vocês lembram, se vocês conseguiram ver, e é basicamente a região onde fica a Turquia, né? A Turquia fica próximo dessa dinâmica aí do Everest, né? Onde fica compreendido o Everest. Então, vejam aqui que é visível, né, dentro dessa região aqui dos Himalaias, né, que fala, onde tem o Everest, a gente tem como se realmente estivesse, assim, empurrando uma outra, né, dobrando mesmo aí a nossa crosta terrestre. Então, vocês veem aqui essa dinâmica, tanto aqui, ó, nessa parte mais sul, mais norte dos Himalaias, como nessa parte aqui mais sul, elas vão entrando, assim, por conta desse choque dessas duas placas, e é uma dinâmica também, dentro dessa região, muito ativa. Então, a gente vai ter, geralmente, bastante terremoto. Na Netflix, né, trazendo aí para vocês, quem tiver esse acesso, há um documentário de um terremoto lá no Everest que aconteceu. Então, um dos problemas associados a esses terremotos, que como é um local de montanhas e montanhas nevadas, né, com bastante gelo, a gente também tem aí grandes avalanches, né? E nesse documentário que mostra como foi que aconteceu um dos grandes terremotos, das grandes avalanches lá nos Himalaias, né? Lá no Everest, que chegou a acidentar, né, algumas pessoas. E aí, né, por último, dentro do conhecimento das placas, eu trouxe aqui elas grandes, para nem dar o zoom. Dentro do exemplo, pronto, da transformante, a gente tem o que eu falei para você, né, que perguntou, a falha de Saint-André. A falha de Saint-André, ela é um movimento de placa transformante. Então, enquanto umas estão afastando e as outras estão se batendo, há umas que estão paralelas, em movimento paralelo, fazendo esse movimento aqui, dessa dinâmica de ficar paralela uma à outra. Então, ela não se afasta e também não se choca. Ela se atrita uma com a outra. E isso gera essa falha que também é visível, né? Ela é bem visível no satélite, que é a falha de San Andrés. Então, ela é ativa. Então, de vez em quando há um terremoto, há uma dinâmica dentro dessa região que fica na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que dinamiza a crosta terrestre. Então, galerinha, esse foi o conteúdo de hoje, né? Dentro dessa aula que a gente
teve nessa noite, falando um pouco sobre como se originou aí a Terra a partir dessa formação de gases, né, e poeiras, que foi a partir do Big Bang, nesse movimento, essa liberação de energia no universo. E aí formou aí as estruturas da Terra, e essas estruturas, deixa eu tirar aqui, deixa eu ver vocês, para aqui a apresentação. Então, essas estruturas que foram sendo organizadas, elas foram se dinamizando por conta da própria dinâmica interna da Terra. Então, essa dinâmica interna influenciou diretamente, e o pessoal já está saindo da sala, influenciou diretamente na organização dos territórios, né, da dinâmica natural da Terra. Então, a gente teve aí a entendimento da tectônica de placa, que a tectônica de placa ela vai começar a modelar a parte externa da Terra. E isso é importante para a gente começar a entender os relevos, né? Por que existe tal relevo? A gente vai começar a entender os relevos a partir dessa dinâmica que a gente aprendeu hoje da tectônica de placas. Então, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida?